Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos ilumine nesta noite, para que possamos compreender e sermos compreendidos nas lições que nos foi proposta na noite de hoje, que não é fácil. Comemorações dos mortos e funeral. Eu acho que dentro da sociedade ocidental é um assunto menos interessante, porque na nossa cultura nos foi imposto através dos tempos o medo desse momento, um certo temor da vida futura. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, fala muito da vida futura. E a vida futura é a vida após a morte, que vamos encontrar no além. Essa grande dúvida que as religiões, principalmente as ocidentais, e os seus princípios abominam a ideia da recapitulação da experiência em um novo corpo, reencarnação, deixa margem a uma incógnita, muitas vezes colocada como um mistério de Deus. Aí piora mais ainda aqueles que temem, né? Só há dois destinos, normalmente, para essas crenças ocidentais. A gente ir para um lugar muito feliz, para a eternidade, e um lugar muito infeliz para a eternidade. O problema é nossa consciência. Por mais que façamos todos os tipos de rituais, todas as práticas que essas religiões propõem, a nossa consciência é mais forte e nos deixa em dúvida sobre para onde iremos após a morte. E o mundo espiritual, tendo apenas esses dois lugares, geralmente na autoanálise consciencial da nossa vida, normalmente a gente fica com dúvida. Já se perguntaram, certa feita, porque eu não quero que nenhum de vocês morram agora, mas amanhã pode morrer, porque agora vocês estão me assistindo. Seria um escândalo que alguém cair duro aqui no chão. Mas se perguntaram, eu mereço estar junto a Maria Teresa de Calcutá, Irmã Luz, Teresa d'Ávila, Agostinho de Hipona, Chico Xavier? Mereço. Eu fiz a mesma vida que esses que eu citei aqui viveram, as experiências. Então eu mereço só porque eu fiz um conjunto de rituais e práticas, estar junto a esses homens, essas mulheres, que sacrificaram sua vida em amor, amor efetivo ao próximo. Fica difícil para a nossa consciência aceitar. Uma vez fui chamado como espírita. O espiritismo não tem extrema-unção, certo? Se vocês quiserem morrer, não me chamem para falar alguma coisa. Mas eu fui chamado por uma amiga, ela amiga muito espírita, e um médico aqui da nossa cidade, ele estava com uma doença terminal. E no hospital, ele entrou nesse conflito. Conflito para onde eu vou após a morte. Ele tinha uma religião, mas nesse conflito ele entrava em desespero mesmo, chorava, e a doença era irreversível. E ele sabia disso como médico. Então chamou alguns religiosos, ele pediu que fosse uma pessoa de uma determinada religião, foram 3 pessoas de religiões diferentes. Eu fui a última, né? Porque o espiritismo é assim. É a última. A esperança não é a última que morre, o espiritismo também. Porque a gente vai atrás de tudo. Quando não acha a resposta, aí vem para o espiritismo. O espiritismo pode não trazer a resposta, porque depende do nosso nível evolutivo. Mas ele pelo menos consola, nos dá esperança. E fui a esse hospital. Primeiro marquei um horário com ela para visitá-lo. E fiquei pensando em casa, será que eu devo realmente ir? E de tanto pensar, terminei esquecendo.
E no outro dia de manhã eu acordo, tem memória de velho assim, sabe? Ela começa a rebobinar de manhã cedo quando você acorda. Principalmente depois de um café bem forte, no meu caso. Eu digo, meu Deus, eu deixei de visitar. Se o homem morreu e eu não fui cumprir a promessa de visitá-lo e esclarecê-lo. Aí esperei que ela ligasse para mim, puxando a minha orelha, não ligou. Aí eu resolvi ligar. E meio envergonhado, eu disse, olha, todo trabalho aqui está me esquecendo. Não foi realmente o que aconteceu. Ela disse, não tem problema não, você pode ir hoje. Aí escreveu aquele suspiro, né? Aquele alívio que está vivo. E fui no período da tarde, liguei para o hospital para saber o período das visitas. E fui até lá. Chegando lá, ele estava lá, acamado, numa enfermaria, somente com tratamento paliativo. E ele não podia nem falar direito por conta da dor. E eu comecei a conversar com ele. E ele disse, qual a sua dúvida? Eu disse, é que eu vou morrer. E eu não sei para onde eu vou. Mas vejam só, como a fé, ela precisa que a gente raciocine. Não pensem vocês que estamos falando aqui como privilegiados. Nós espíritas não somos privilegiados. Se vocês forem na questão 982 do livro dos Espíritos, vocês vão ler lá. Kardec pergunta, esse conhecimento que a gente tem sobre a vida após a morte, a encarnação, a justiça de Deus, e é uma vantagem para a gente após a morte, como ficam as pessoas que não acreditam e não professam o Espiritismo? Como é que ficam eles? Então eles não têm um lugar melhor no plano espiritual por conta disso? Os Espíritos respondem, seria um absurdo que Deus agisse assim. Deus não age pela crença. O Espiritismo até ajuda, consola, esclarece. Mas o que determina um lugar melhor no plano espiritual é o bem que se faz. Se vocês lerem essa pergunta, não precisam mais de dogma nenhum. O dogma é único. Amor, bem, caridade. Fé tem que ser ativa. A fé inativa, ela é muito boa até que você está com o pé na cova. Você bota o pé para cair dentro da cova, aí a fé inativa lhe cobra. E você fica na dúvida. Por mais que você seja um devoto de qualquer tipo de crença, que facilite a entrada num lugar melhor, sem atividade no bem, a sua consciência vai lhe cobrar. E ele estava nesse conflito. Ele disse, bem, o mundo que nós acreditamos além da morte, nós espíritas, é aquele que Jesus ensinou. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E também essa questão de felicidade eterna e punição eterna não foi Jesus que professou, foi algum teólogo humano, homem, porque Jesus disse que nenhuma das ovelhas que meu Pai lhe confiou se perderá. As ovelhas somos nós. Se fôssemos condenados a uma pena eterna, Jesus estava nos enganando. Jesus não nos engana. Toda a palavra de Jesus é esperançosa. E fui conversando com ele sobre esse determinismo que facilita. Eu lhe disse, é claro, que nós não merecemos o céu que muitas vezes nos prometem, mas certamente não merecemos o inferno, que muitas vezes a teologia quer nos impor. Lhe questionei, olha, o senhor assassinou alguém? Eu disse, não. Eu não quero que o senhor me responda em caráter de perfeição, porque perfeição nesse mundo não há para nós espíritas, a não ser o único que conhecemos, que foi Jesus. Fora esse, não conhecemos mais ninguém
podemos dizer como perfeito. Todos nós somos cheios de defeitos que precisam ser aprimorados. E só através das vidas sucessivas é que podemos aprimorar isso. E o Senhor, se não tem nenhuma das gravíssimas e determina um lugar pior após a morte, como está listado nos 10 mandamentos, por exemplo, não matarás, honrar pai e mãe, uma sequência de comportamento para o mundo de expiações e provas como meta. Então o Senhor certamente, se cumpriu perfeitamente isso, o Senhor é um ser angelical. Se não cumpriu, não tem problema. Se fez, pelo menos se esforçou para se melhorar, o Senhor não vai receber nenhuma punição além dessa que está passando agora com essa dor que o Senhor está passando. E muitas vezes nós trazemos para essa vida, muitas fragilidades por conta de faltas que fizemos no passado. E essas fragilidades nós chamamos de impulsos, precisam ser educados e que geram novas dívidas. Então nenhum de nós vai entrar nessa existência e sair dela 100%. Não é possível nesse nível evolutivo. E Deus sabe disso. E Deus, sabendo disso, que a gente não vai conseguir, como Ele pode, depois da morte, determinar que a gente vá para o inferno. E as pessoas que ignoram a religião, ignoram porque não têm acesso a ela, aos dogmas das religiões, como é que ficam? Por não seguirem, devem ser punidos para a eternidade? Será que o senhor, como médico, agiria dessa forma? Aí ele balançava a cabeça, não. Quanto mais Deus, que é toda sabedoria e toda justiça, e além do mais, amor, que não compreendemos. Então o senhor não tem que se preocupar. O que o senhor tem que se preocupar é fazer uma recapitulação da sua vida. Mas principalmente procure focar nas suas virtudes. Nós somos muito pessimistas. Nós temos um hábito do pessimismo. Tem gente que quando está num dia feliz, já fica pensando, alguma coisa ruim vai acontecer amanhã. Porque está tão bom hoje. E isso é muito comum. Em tudo, algum evento, alguma circunstância, a gente desperta como uma espécie de insight, algo de pessimismo, de ruim que possa acontecer. E no momento que estamos brevemente a partir para o plano espiritual, é muito comum a gente fazer uma análise culposa. Invertamos isso para um processo de virtudes e o bem que a gente fez aqui. O senhor foi um médico. Certamente deve ter ajudado muita gente. Disse sim. Eu falei isso porque já sabia de algum histórico dele. Ele ajudou muitas pessoas que não tinham condições de ir a um clínico, conseguiu cirurgias e tudo mais. Então o senhor deve focar nessas virtudes. As suas imperfeições é do seu nível evolutivo. As minhas é do meu nível evolutivo. E amanhã eu vou depurar-me e vou melhorar. E pouco a pouco, através das vidas sucessivas, o Senhor, eu e todos nós, vamos diluindo essas faltas num mar de virtudes. Por isso, o bem que a gente faz, ele dilui nossas imperfeições. Ela não apaga os nossos impulsos. Mas é como um oceano. Se o oceano tem muito lixo, e nesse lixo tem um iceberg, esse lixo vai bater no iceberg e vai manipular de uma maneira que você esse iceberg. Mas se a gente for limpando esse lixo, o iceberg vai dentro desse mar, desse oceano, ele vai trafegando naturalmente, sem nenhum obstáculo no futuro. Vai diminuindo os obstáculos. Então o iceberg tem uma ponta, né? Do lado de fora do oceano. Então o oceano seria a nossa consciência integral.
O iceberg, a ponta dele, seria o nosso consciente. E a parte que fica mergulhada nesse oceano seria o nosso subconsciente. O nosso subconsciente é o nosso passado. Todas as nossas experiências, todas as nossos impulsos, os sistemas autômatos, mecânicos que controlam o nosso corpo, os impulsos, as experiências, está tudo no subconsciente. E o consciente é o presente. É tudo isso que estamos vivendo agora, o presente. Mas só que tem um detalhe. Nós temos o superconsciente. O superconsciente, gente, é dentro do nosso cérebro espiritual, a mente, a região divina, onde há substâncias lá que já estão nessa região da nossa mente. Por isso que Jesus dizia assim: o reino de Deus está dentro de nós. Está na nossa mente, já está lá. Só que a gente tem que compreendê-lo, conquistá-lo. E toda vez que a gente faz alguma coisa errada, esse reino de Deus, ele reage dentro de nós, de alguma forma. É a consciência pesada, é o remorso. Por isso que, por mais que a gente faça o mal, um dia a gente não vai aguentar mais. O remorso vai fazer com que a gente freie e busque o bem. Não importa quanto tempo isso leva. O mal sempre vai perder para o bem que está dentro de nós. Então, eu explicando mais ou menos isso para ele, de uma forma mais lúdica, né? Ele foi pouco a pouco se amenizando, e eu brincava com ele, eu digo: olha, quando o senhor estiver morrendo, o senhor vai saber. Ele: vou saber? Vai. E vocês também, estou dando uma aula de morte para vocês, tá? Vocês já podem morrer depois dessa palestra. Vocês, quando estiverem prestes a morrer, se não for um desastre aéreo, né, um atropelamento, uma coisa repentina. Mas assim, tirando o Sebastião, que é imortal, né? Sebastião tem um corpo biológico além de Matusalém, né? Mas tirando ele, nós, seres mortais, quando estamos prestes a morrer, pela falência dos órgãos, ou por enfermidades, não imediatamente, ou pela velhice, as energias vão se sendo incapazes de ser absorvidas pelo fluido vital dos órgãos, a gente vai desencarnar. Nesse processo, a gente vai assim, meio vivo, meio morto. A gente começa a vislumbrar o mundo espiritual. Vislumbrar o mundo espiritual. E quando a gente vislumbra o mundo espiritual, algumas coisas começam a aparecer. Por exemplo, a sogra que desencarnou há 100 anos atrás, ela começa a aparecer para você. Aquela sogra que morreu há muito tempo, ela começa a aparecer. É sinal que você está morrendo. Se você não for um médium vidente. Mas se não for um médium vidente, nunca viu espírito na vida e viu um morto, e você está acamado, certamente você está perto de morrer. É claro, isso não é absoluto. Às vezes tem aquela experiência de quase morte, vê os mortos, depois volta e vive mais alguns anos. Então, alguns sinais são entes queridos que vamos receber. E eu disse a ele: olha, comece a orar, e agora? A oração não é uma prática apenas religiosa, gente. A gente tem que se habituar a orar, não porque é uma exigência religiosa, é porque ela abre um espaço para percepção espiritual para o mundo espiritual. Mesmo quando a gente ora em casa, em estado de vigília, nossas percepções do mundo espiritual se ampliam. Não é para ver espírito, mas a gente recebe melhor as impressões das mentes, dos espíritos benfeitores, do nosso espírito protetor. Coitado, né? Dos nossos espíritos protetores. Tudo está abandonado. A gente só chama de Menezes, né? Ah, Joana Diana, o espírito protetor, antes da gente reencarnar, ele fez um contrato com a gente, que não ia abandonar a gente de jeito nenhum. E às vezes a gente morre e ele continua a nos proteger. O contrato é assim, não é até que a morte nos separe, não. É até quando a gente não precisa mais do espírito protetor. E a gente só pede os outros, não pede a ele. Eu mesmo estou dando trabalho no espírito protetor. Desde que minha gente começou a pipocar, aí ele tem que trabalhar. Eu digo: olha, hoje tem que trabalho na independência. Se vire. Eu me apresso de manhã. Se vire, viu?
hoje tem palestra no presbitério. E o pessoal vai morrer se eu não for. E ele deve ser o nosso primeiro caminho, depois de Deus. A gente pede a Deus amparo, e depois, numa conversa com Deus, conversa com o nosso Espírito protetor. Então, quando a gente ora, abre essa atitude. Na hora da morte, abre-se mais ainda. Abre-se mais ainda. Então, quando a gente estiver morrendo, provavelmente, seres espirituais vão nos ajudar nesse processo de desligamento. E quase sempre, gente, vai ter um ente querido para nos acalmar. Porque a gente foi no sepultamento dele. Geralmente é alguém que a gente testemunhou a morte. Não é um parente espiritual que a gente não viu nessa encarnação. É alguém que já morreu, um avô, um avô, um tio, até um professor da escola. É alguém que vai nos amparar, nos ajudar. E fazer a gente pensar assim, estou morrendo. Aí ele começava a rir, não podia ter rido porque doía, né? Parece que o câncer dele era no abdômen. Aí eu comecei a conversar bastante com ele, me despedi e fui embora. A minha amiga que nos convidou, que era parente dele, ligou para mim e disse que ele está felicíssimo. Felicíssimo, porque os dois religiosos que foram lá não tiraram esse conflito da mente dele. E ele achou muito lógico. É claro que eu não conversei com ele somente isso que eu estou passando para vocês. A gente passou quase 2 horas conversando. Então ele se sentiu melhor. Veja, o consolo do Espiritismo não está em você acreditar apenas. Está em compreender o porquê estamos aqui, de onde viemos e principalmente para onde vamos. Aí depois de um certo tempo, eu esperando ele morrer, fiquei ansioso para ele morrer, veja só. Aí eu ligava para ela, morreu? Não. Nova semana, morreu? Não. Aí eu digo, vou abrir uma clínica, porque consulta para a pessoa viver um pouquinho mais, né? Porque depois da conversa dela tem que viver um pouco mais, né? Porque estava para morrer em 2, 3 dias, passou mais de 1 mês para desencarnar. Aí veio, quando eu estava esquecido, ela veio para mim, ele faleceu. Aí fui no velório dele e fiquei olhando o velório. Funeral, né? A gente fica observando assim. Eu fico pensando, né, nos estudos que nós fazemos, né? Porque no velório é muito comum as pessoas assim terem reações diferentes conforme a perda, né? Mas nós espíritas recomendamos a prece, muita prece na hora do velório. Porque o velório, gente, é um momento assim perturbador do espírito se ele estiver consciente. Alguns espíritos pedem para visitar o velório. Tem um caso desse nas obras de André Luiz. E quando ele chegou lá, ele não gostou, porque ele escutava os pensamentos das pessoas, percebia. E as conversas. Não tem aquele melhor amigo, eu sou o melhor amigo do peito, né? Mas ele dá tapa no peito, né? De ajudar, né? É aquele grande amigo, só tem empresta dinheiro para ele. Nem chame ele para almoçar em casa. Nem convide ele para sair junto. É aquele amigo maravilhoso. Na hora do velório, só críticas. Ele só escutava críticas da vida dele. Isso perturbava ele. Todo mundo só comentava os defeitos. Outros elogiavam. Mas o que é que dói mais no nosso orgulho? Não são os elogios. A gente dá mais atenção às críticas. A gente se magoa mais com as críticas do que dar atenção aos elogios. Como a gente é pessimista, né? E a autoestima dele foi lá para baixo, só porque escutou alguns comentários negativos. Então é bom no velório a gente não contar piadas, porque cria um clima de baixa atmosfera espiritual, piadas grosseiras. Eu me lembro de um velório de uma parente minha, né? E eu tenho os primos que não prestam, ainda continuam sem prestar. E eles, piadas terríveis, e dava gargalhada. Porque naquela época, pelo menos lá em Recife, que eu sou de lá, o velório era dentro de casa, né? E virava a noite. Aquela coisa terrível, né? Eu era jovem, muito jovem, não gostava daquilo. Né? Inclusive eu fui brincar, minha avó me chamou a atenção, não pode brincar no velório não. Mas pô, uma piada podre, né?
depois do estudo de espírito, eu fiquei imaginando como seria o espírito no seu velório, por exemplo, assistindo, e as pessoas não estão nem aí para a morte da pessoa. Os espíritos se interessam por isso? Sim ou não, dependendo do seu nível evolutivo. E normalmente a gente é muito interesseiro, né? A gente é muito TDAH, num nível pequenininho, que é a atenção das pessoas, mesmo depois da morte. Por isso que a comemoração dos mortos, no final, é importante. Alguns espíritos criticam, mas não leram essa parte do livro dos espíritos. Os espíritos que estão no plano espiritual e no dia de finados vão ao cemitério, muitos vão. Não é porque eles têm que ir, não. É porque às vezes é a única oportunidade deles rever os entes queridos aqui da Terra. Quando eles vão com muito sentimento de saudade verdadeira. Porque depois que passa o dia 3, né, aqui no Brasil, dia 2 de novembro, o dia 3 todo mundo esquece dos mortos. Vive a vida normal. Por conta do trabalho, dos interesses da vida, né? Que é natural, você tem filhos, tem família, tem esposa. Não precisa ficar se lamentando o resto da vida por alguém que já desencarnou e se encontra vivo no mundo espiritual. Mas para esses espíritos é bom que se alegra, mesmo que ele seja um espírito evoluído, ele se alegra da lembrança desses entes queridos que ele muitas vezes não consegue receber essas impressões porque estão focados em outros interesses aqui da Terra. E deve ser assim, não tem nada de errado. Mas semelhante a esse tipo de comemoração, nós podemos fazer isso de vez em quando, não precisa ter nessa data, tem que fazer uma prece, porque o espírito, ele está em qualquer lugar no espaço, uma coluna espiritual, pode estar em qualquer lugar, não necessariamente ele vai estar no cemitério. Nós podemos enviar mensagens para os nossos entes queridos. Muitas vezes nós nos reencontramos com ele durante o sono, voltamos para a vida na vigília e nem lembramos disso, mas carregamos o sentimento de que algo bom ocorreu. Às vezes bate aquela saudade, talvez até possa ter sido um encontro no mundo espiritual durante o sono. Então a comemoração dos mortos finados é interessante, mas Kardec pergunta, mas os espíritos que estão no mundo espiritual se interessam, por exemplo, por esse tipo de comemoração? Se ele tem o que fazer no plano espiritual, outros interesses, esse tipo de comemoração é importante apenas para um encontro e não por uma necessidade do seu orgulho, porque ele quer a atenção dos familiares. Não, eles apenas visitam. Nós sentimos essa presença durante essas comemorações e voltamos para os nossos lares, eles também se sentem felizes pela lembrança. Porque muitos desses espíritos, gente, se encontram nos nossos lares, desencarnam. Às vezes esses espíritos desencarnam e passam alguns anos no plano espiritual e voltam aos nossos lares como um espírito familiar, nos auxiliando. Não é que ele vai morrer e já vai para a casa da gente, não. Esses espíritos são preparados, passam alguns anos, adaptação no mundo espiritual. Se for para fazer um trabalho no lar, ele tem que passar por um treinamento para que ele possa ter, assim, deixar as emoções de lado. E muitas vezes é muito raro que isso aconteça, porque as nossas emoções, que nós somos muito educadas, geralmente ela não raciocina muito na hora que a gente vê um ente querido sofrendo e tomamos decisões equivocadas. Por isso que são espíritos que normalmente já estão em um certo nível avançado de evolução para poder voltar ao seu lar. André Luiz mesmo não podia voltar ao lar depois da morte. Levou alguns anos para poder ter o merecimento, alguns anos de trabalho, fora os mais de 8 anos que ele passou no grau, fora isso. Ele passou alguns anos trabalhando e reeducando, aprendendo, para um dia poder visitar pela primeira vez a família. E mesmo assim, foi perturbador para ele. Porque quando ele chegou lá, tinha outro homem dirigindo a sua casa.
E as emoções dele, ele não soube controlar as emoções. Ele sempre o ciúme. Depois ele viu que aquela experiência, aquele impulso dele, não ia ajudar em nada. Fez uma reflexão melhor e voltou. Se ele não tivesse esse treinamento, ele ia se revoltar e seria um obsessor dentro do lar. Ele ia se revoltar. O que esse homem está fazendo aqui com minhas filhas, minha esposa? Isso ocorre muito em espíritos que não estão preparados. Então, se vocês morrerem, não se preocupe com a sua família. Deus proverá. Não se desespere. É melhor que você se capacite e tenha essa oportunidade de auxiliar. E muitas vezes nós nos esquecemos que nossos filhos não são nossos filhos, nossos maridos, cônjuges não são nossos cônjuges, não somos donos. Estamos num momento de parceria, de reencontro. Podemos ser hoje e não podemos ser amanhã. O que importa nessas relações afetivas é o amor que se concentra. Porque muitas vezes no amor, hoje nossos filhos poderiam ser nossos avós amanhã, nossos tios, até amigos, nesse processo evolutivo da reencarnação. Vai depender muito das circunstâncias, das necessidades. Apesar de que a grande maioria das famílias nasce dentro do mesmo seio da família. Reencarnação a reencarnação. Uma vez ou outra você vai ver outros entes se agregando à família espiritual, reencarnando naquela família consanguínea. Porque os laços de responsabilidade são muito estreitos ainda nesse momento evolutivo. Então, dificilmente a gente vai reencarnar com pessoas diferentes daquela família espiritual, que não é pequena, viu, gente? Quando eu falo família espiritual reencarnada, é tio, avô, primo, segundo grau, terceiro, é uma família grande, mas que faz parte de uma mesma concentração de responsabilidade de vidas passadas, que precisa desse reencontro para restabelecer e reorganizar o afeto, que muitas vezes foi deturpado através dessas experiências de outras vidas. Então, a comemoração do morto não tem problema nenhum. E é um problema muito grave aí por conta do velório, né? Porque uma amiga espírita veio a desencarnar um problema de saúde também. Participava conosco de uma reunião evento, da qual eu coordenei e preparei essa equipe, uma casa espírita aqui de Caruaru, a convite do presidente. E passamos quase 3 anos nesse trabalho da fidelidade com ela. Ela desencarnou, e eu conheci o filho do marido, e no velório eu fui até o velório e estava lá. E notei que o filho dela estava assim, travado. E a irmã dela, que era praticamente um encarne, né? As duas, estava lá na beira do caixão e se segurando. Quando me viu, ela me abraçou e olhou para mim assim, os lábios, gente, se deprimiam, os olhos, e ela segurando o choro. Ela segurava o choro. E eu percebi isso. E eu disse a ela: por que você não está chorando? Ela disse: e pode chorar. Eu disse: baixinho, né? Estava com o pé do outro. E pode. Aí minhas lágrimas começaram a cair. Eu estava realmente sentindo aquele momento da nossa irmã se transferir no mundo espiritual. E a saudade, né? O convívio que a gente teve. E a abracei. Quando eu abracei, ela caiu no choro. Ela no choro e eu no ouvido dela dizia: chore. Chore, porque não há nenhuma proibição nossa no Espírito. Não sei de onde acharam isso. Não sei, se acharem, me digam, porque faz tempo que eu leio. Não está na codificação, não está em André Luiz. Não é o que nós exteriorizamos por fora que determina uma perturbação do Espírito. É o que está dentro de nós que nós lidamos. A revolta. Ela chorava de saudade, de amor, de gratidão para aquela irmã ter convivido juntas. Aí eu disse isso tudo para ela. Aí ela chorava mesmo, eu chorava também. Aí o filho dela, me vendo, caiu no choro também. Ele estava travado. E ela se sentiu melhor, fizemos uma prece.
E fui para casa. Depois ela conversando comigo, disse, não tem nenhum problema, não. Chorar. O problema é a revolta, o desespero. Uma grande amiga que abriu as portas para mim, no coração dela, para o espiritismo aqui em Caruaru, lá na Angra, veio a desencarnar. Estava no velório dela também. Quando estávamos no velório, a gente parecia um oásis de paz. Todos os espíritas dela da Angra, ela tinha sido presidente há alguns anos, vice-presidente também, o marido dela foi um dos fundadores da ANA, e estávamos lá. No outro velório vizinho, uma gritaria, gente. Ah, meu Deus do céu! Gente caindo no chão, desmaiando. Aí eu sentado lá, a gente escutava e em prece. E eu dava para escutar o desespero. Aí um amigo me reconheceu. Ele olhou que estava nesse velório e me chamou e disse: é parente sua que é, parente do coração, não consanguíneo. Uma amiga muito querida. Rapaz, eu nunca vi um velório desse, tão diferente, tão tranquilo. Eu posso entrar? Pode. Eu nunca conheci ninguém lá. Posso entrar? Porque eu estou perturbadinho aqui. Não estou conseguindo me reequilibrar lá no velório. Eu queria sentar um pouquinho aqui. Ele sentou no velório e cochilou junto. Cochilou no velório. Ele sentou, começou a conversar comigo. Aí aquele silêncio, todo mundo de pé, falando baixinho, coisas edificantes, né? Lembrando a trajetória dela, muitas vezes, a gratidão. E ele se sentiu tão bem que cochilou. Aí eu dei um toquezinho nele assim, né? Meu Deus, olha, eu não sei se eu volto para lá. E é da minha família. Eu disse, não, volto, mas faça uma prece, tenha calma. Mas se eu puder voltar, eu volto. Ele pode, mas a gente vai ficar aqui para sempre, né? O pensamento não necessita eu, né? Não pode, se quiser, pode voltar, não tem problema não. Vocês veem a diferença. Se ele estava sentindo isso, imagine o espírito. Porque a sensibilidade do espírito se amplia. Se amplia. Essa revolta, esse desespero. No velório, quanto mais pacífico, melhor. Eu estou hoje ministrando funerais, né, e comemoração dos finados, né? Mas eu estou contando isso aqui para compreender melhor como os espíritos se sentem. Eu trabalhei numa área rural aqui, próximo ali de Surubim, antes de vir para Caruaru. Um projeto de eletrificação rural. Eu vivia na zona rural. E eu tinha um motorista que não dirigia, esse motorista dirigia para mim, e a gente passava por 14 municípios. Mas se tivesse um velório, o velório era nas casas, né? Ele parava e tinha que entrar para ver o defunto. Se ele não visse o defunto, ele não dormia. E voltava revoltado. Eu chamava a atenção dele. Você conhece a pessoa? Não, mas eu tenho que ver. Aí parava. Era um jipe, aquele jipe antigo. Parava, descia e deixava lá. Ia lá olhar. E abraçava todo mundo, e apertava a mão todo mundo. Sem conhecer ninguém, mas tinha que olhar a cara do defunto. Vejam só. Aí numa dessas andanças na zona rural mesmo, sem ser na cidade mesmo, a gente estava numa zona rural e havia uma festa, um trio, aqueles trios de forró, né? Pé de serra, gente bêbada, olha, tinha para mais de 50 pessoas. Aí se animou. Disse, vamos parar para a gente ver o que é. Quando a gente chegou lá, ele estava mais interessado em beber, ele gostava de beber. Aí ele disse, vamos lá, porque a gente pergunta onde é que fica tal. A gente sabe onde é, mas vamos parar lá para perguntar. Aí, vamos lá. Quando entrou, era um velório. Estavam bebendo de fundo. Já ouviu isso? Estavam bebendo de fundo. Quando a mulher falou, eu da capital, nunca ouvi falar. Quando eu entrei e vi o caixão lá dentro, lá de fora, aí a mulher disse, a gente está bebendo de fundo. Eu digo, meu Deus do céu, estão comendo, são antropófagos, estão comendo de fundo. Na minha mente, né? Digo, Jesus Cristo. Aí ele foi me explicar, bebeu de fundo e a gente faz uma festa. Ele pede
pede para fazer uma festa na hora do velório. Tem pessoas que pedem essas coisas. Os espíritos dizem assim, é mais uma inferioridade, é moral. Não é um lírico, certo? É a necessidade dele de pedir. Tem gente que antes de morrer diz assim, minha filha, antes de morrer, eu quero que você suba o morro com Jesus de ponta cabeça, com a chaca pendurada no pescoço. Aqueles pedidos esdrúxulos, né? E a pessoa tem a obrigação de fazer. Eu já disse aos meus filhos, olha, não me peça nada, porque a única coisa que eu vou fazer é jogar pá de terra no seu caixão. Nem segurar a alça do caixão, porque eu não aguento. Minha realidade não deixa. Nem a alça do caixão. Esse negócio de impedir os outros vir para ter um encargo. Vamos morrer, gente. Vamos embora. O mundo espiritual é dinâmico, tem muito o que fazer lá, tem muito trabalho, tem muita alegria. Quando a gente chora aqui, por alguém que partiu, tem um bocado de gente abrindo os braços, porque está voltando para cá. Que saudade de vocês. Vocês quando saírem daqui a 70 anos. Sebastião não, né? Porque Jesus Cristo. Há 1000 anos Sebastião não volta para o espiritual. Então, a gente volta aquela alegria lá e a gente aqui morrendo de tristeza. E os que morreram ficam lá. Por que Edson está chorando tanto? Aí fica triste. Não porque ele se sente mal, mas porque ele não quer ver a gente triste aqui. Quer que a gente viva, se alegre, fica ansioso para dizer assim, diga a todo mundo aí que eu estou vivo. Diga a todo mundo que eu estou vivo. Quantas cartas Chico Xavier recebeu de filhos desencarnados, mandando para as mães viverem, porque as mães não queriam mais viver. E os filhos estavam tristes porque elas precisavam viver. E elas levantaram o ânimo, revigoraram com uma mensagem de que a vida continua. A gente tem que crer nisso. Nós espíritas, principalmente, temos que crer. A vida continua. Estua. Não para. Então, façamos o bem. Tanto no velório, quanto nas comemorações das pessoas que já partiram para o plano espiritual. É muito importante que a gente tenha essa consciência do respeito. Chorem. O luto é importantíssimo. Mas não pode passar de 30 dias. Se passar de 90, você tem que fazer terapia, buscar ajuda psicológica. Se passar de 90 dias, já é uma patologia. Mas o luto é importante. E a lembrança ajuda anualmente a esse momento de luto vai se dissipando, vai vivendo. Mas o espiritismo, gente, busque os conhecimentos espíritas, as experiências das obras do livro, revigora. Para a gente encerrar, que eu passei da hora, né? Eu me lembro, eu fui a muito velório, não é que eu gosto de ir, não sou cara do gente não. É porque me convida, tem que ir, são pessoas amigas, mas graças a Deus os amigos morrem pouco, né? Os inimigos digeriam, não é vontade minha não. Então, eu estava no velório de uma amiga, uma cirurgia simples, né? E houve um acidente, uma hemorragia, e ela veio a falecer. Quando cheguei no velório, eu estava sentado lá fazendo minha prece, e cheguei a mãe dela, tinha amizade. E a mãe dela tinha desespero. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver. Como é que eu posso viver sem você? Ah, meu Deus, me leve com ela. Eu estava em pé. E aconteceu algo estranho comigo. Eu me levantei, fui até a beira do caixão, olhei para ela e disse, e os netos, os filhos dela, com quem vai ficar? E a sua filha, a outra filha estava do lado, e o filho também. E os seus filhos, com quem vai ficar? E o seu marido, com quem vai ficar? Mesmo assim, do nada. Aí, silêncio total no velório. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro. O que foi que eu fiz? E ela parou de gritar, olhou para mim, os olhos arregalados, e eu pensando, vão me expulsar do velório. Eu não tenho nem essa dignidade toda para falar isso. Aí me sentei devagarinho, fiz de conta que eu não estava lá, deu aquele branco, e fui saindo bem devagarinho assim. Devagarinho, orando e saindo. E
disparei, fui embora. Meses depois, uma pessoa que trabalhava para ela, desde a infância, cuidava dos filhos dela, e me encontra. E ela estava inconsolável. Não era nem parente consanguíneo, inconsolável. Eu falei que era espírita e tudo mais, e ele disse, porque ela não aceitava a morte. Tão jovem, e não é, muito jovem. Eu disse, posso lhe dar um livro? Aí deu um livro de bolso. Bem simples, uma história de um jovem que havia desencarnado na juventude e conta a trajetória dele no mundo espiritual. Não me recordo, mas eu acho que vai ter aqui na livraria do jovenzinho. Emprestei para ela. Quando você quiser me devolver, ela trabalhava numa lanchonete, eu sempre lanchava lá, dava um cafezinho, dei a ela o livro. E passados os meses, eu tomando café lá e querendo meu livro de volta, mas tinha vergonha de pedir, né? 2 meses, 3 meses, nada de voltar. E ela se conversava, mudava de assunto, e esqueci do livro. Estava no supermercado, 1 ano depois, estava no supermercado. Aí estava a mãe da falecida, empurrando o carrinho. Quando eu vi a mãe dela, eu disse, meu Deus, aí puxei o carrinho para o lado. Essa mulher deve ter ficado com raiva de mim. Aí eu corri para o carrinho e ela atrás de mim. Aí eu entrei no corredor e ela atrás de mim. Eu disse, meu Deus, ela vai me esculachar, que vergonha, num supermercado aqui, cheio de gente. Até que teve um momento que ela me fechou e fiquei frente a frente com ela. Aí ela olha para mim, eu olho para ela e eu corro ou eu fico? Fiquei naquela dúvida, né? Aí ela saiu, abriu um sorriso e me abraçou. Me abraçou. Muito obrigado. Aí eu fiquei sem entender. Eu obrigado. Né? Por quê? Pensei que ela ia me chamar a atenção. Meu obrigado. Aquele livro me fez tão bem. Livro? Que livro? Olha, o livro passou pela família inteira. Ela não é espírita, a família não é espírita. Mas o livro passou pelos filhos. Os filhos, os netos que ficaram, eram muito novos. Não era até quase bebezinho. Mas os filhos, o pai dela, os parentes, os amigos, o livro vai passando de mão em mão. É uma brochurazinha fininha, fácil de ler, bem interessante, bem divertido. De um jovem desencarnado, mostrando que a vida continua. Aí quando eu fui para a lanchonete, aí foi que ela me contou. O livro é aquele que você me emprestou há mais de 1 ano. E passou de mão em mão. E hoje, todo mundo, mesmo sem ser espírita, se sentiu consolado com essa revelação para eles, mas não é uma revelação para nós mais. Já nos foi revelado. Então, confiemos em Jesus, em Deus, porque a vida, ela não se extingue jamais. A única vida que se extingue é a do corpo, mas a vida espiritual é para a eternidade. Por isso, façamos o bem no limite das nossas forças e podem ter certeza, gente, a gente vai estar num lugar melhor, no além. Que Jesus abençoe a todos vocês e possa dar a vocês uma morte conforme vocês merecem. Muita paz a todos.